E se a própria ideia de ser humano estivesse à beira de uma transformação tão profunda que desafiaria tudo o que sempre acreditamos? Não estou falando de ficção científica, de sonhos distópicos ou utópicos. Estou falando do agora, do limiar de uma era onde a biotecnologia nos convida a redefinir a nossa essência. Pense por um momento. Você se olha no espelho e vê um reflexo familiar. Seus olhos, seu sorriso, as linhas que o tempo desenhou em seu rosto. Mas e se eu te dissesse que dentro de você, a vida, na sua forma mais fundamental, pode ser reescrita? Que os blocos de construção que o tornam quem você é, seus genes, suas células, estão se tornando uma linguagem que podemos não só ler, mas também editar, aprimorar, talvez até mesmo reinventar? Parece um salto e tanto, não é? A gente se apega tanto à ideia de que somos uma entidade fixa, imutável. Crescemos, envelhecemos, adoecemos, é o ciclo natural. Mas e se esse ciclo, que antes parecia intocável, pudesse ser alterado? E se as imperfeições que carregamos, as doenças que nos afligem, as limitações que aceitamos como parte do nosso destino, pudessem ser reescritas, removidas, superadas? É uma pergunta que me persegue, e talvez comece a perseguir você também. Onde termina o natural e começa o artificioso quando se trata de nós mesmos? Vivemos em um mundo onde a busca pela otimização é quase uma religião. Queremos ser mais produtivos, mais inteligentes, mais bonitos, mais felizes. Passamos horas na academia, investimos em cursos, buscamos dietas milagrosas. É um impulso inerente à nossa natureza, a busca pela melhoria. Mas e se essa busca se estendesse para o nosso próprio código genético? Para a nossa biologia mais profunda? Eu me lembro de uma época em que o corpo perfeito era uma obsessão. Hoje a conversa está se movendo para o humano perfeito. O que isso significa? E mais importante, quem define o que é a perfeição? Pense naqueles momentos de vulnerabilidade. Aquele resfriado que te derruba, a ansiedade que te impede de dormir, a perda de memória que te faz questionar sua própria mente. São experiências universais, parte da condição humana, não são? A gente se une nessas fraquezas, nos identificamos com a fragilidade um do outro. Mas e se essas vulnerabilidades pudessem ser erradicadas? E se pudéssemos projetar um futuro onde a doença é apenas uma lembrança, onde o envelhecimento é um processo opcional e onde a mente humana funciona com uma clareza e capacidade que hoje mal podemos imaginar? A biotecnologia não é apenas uma área da ciência, é um espelho. Um espelho que nos força a encarar as nossas próprias definições, os nossos valores mais íntimos. Se podemos estender a vida indefinidamente, como isso afeta o nosso senso de propósito, a nossa relação com o tempo, com a finitude que sempre deu sentido à nossa existência? Se podemos eliminar características que consideramos indesejáveis, quem decide o que é indesejável? E onde está a linha entre a cura e o aprimoramento, entre a terapia e a engenharia? Imagine um mundo onde a medicina personalizada é tão avançada que ao nascer seu genoma é sequenciado e um plano de saúde sob medida é criado para você, prevendo e prevenindo doenças antes mesmo que elas apareçam. Ou um mundo onde órgãos danificados podem ser cultivados em laboratório, sob demanda, eliminando as filas de transplantes e a agonia da espera. Isso parece uma bênção, um avanço inimaginável, não parece? Mas, e o outro lado da moeda? E se essa mesma tecnologia, que pode salvar vidas, também pudesse ser usada para criar designers babies, bebês com características genéticas otimizadas, escolhidas a dedo? Criaríamos uma nova forma de desigualdade, não mais baseada em riqueza ou status social, mas em uma biologia superior? A linha entre o privilégio e a biologia se tornaria borrada, criando uma nova casta, uma nova elite de aprimorados. Onde estaria o valor intrínseco de cada vida se algumas fossem consideradas geneticamente melhores que outras? A grande ironia é que a nossa busca por controle e aprimoramento pode nos levar a um lugar onde perdemos algo fundamental, a nossa própria humanidade. Aquelas peculiaridades, aquelas idiosincrasias que nos tornam únicos,
que nos fazem rir e chorar, que nos dão a capacidade de falhar e, mais importante, de aprender com a falha. Será que estamos dispostos a negociar a complexidade e a beleza da imperfeição humana por uma versão otimizada de nós mesmos? A causa raiz do nosso dilema com a biotecnologia reside em uma pergunta muito antiga e muito humana. O que somos? Somos apenas a soma das nossas partes biológicas? Ou há algo mais, algo etéreo, indescritível, que nos define como seres sencientes, conscientes, capazes de amor, de arte, de compaixão? Pense na metáfora de um livro. Sua vida é um livro, escrito página por página, capítulo por capítulo. Cada experiência, cada dor, cada alegria, cada cicatriz é uma linha, uma palavra. A biotecnologia, em sua forma mais ambiciosa, nos oferece a caneta para reescrever esse livro. Mas ao reescrever, corremos o risco de apagar as histórias que nos fizeram quem somos. Aquelas passagens difíceis, os momentos de superação, as falhas que nos ensinaram lições preciosas. Será que um livro perfeito, sem erros, sem rasuras, sem reviravoltas inesperadas, ainda seria uma boa história? Ou seriam as imperfeições que o tornam tão cativante, tão humano? Aqui reside o cerne do nosso desafio. Não é sobre a biotecnologia ser boa ou má. Ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta poderosa, ela nos obriga a encarar as nossas responsabilidades mais profundas. Um bisturi nas mãos de um cirurgião experiente pode salvar uma vida. Nas mãos erradas, pode tirar uma. A biotecnologia é o bisturi do século XXI e o paciente somos nós, a humanidade. A questão não é podemos fazer, mas sim devemos fazer. Imagine a pressão social em um futuro onde a edição genética se torna acessível. Você terá um filho e seus vizinhos, seus amigos, a sociedade em geral, estará otimizando seus filhos para serem mais inteligentes, mais saudáveis, mais atléticos. Você se sentiria compelido a fazer o mesmo para que seu filho não fosse deixado para trás? O que aconteceria com a diversidade humana, com a beleza das nossas diferenças, se começássemos a nos moldar a um ideal de perfeição pré-definido? A biotecnologia nos desafia a olhar para dentro, para os nossos próprios medos e ambições. Medo da doença, medo da morte, ambição por mais tempo, mais capacidade, mas também nos força a olhar para o outro, para as implicações sociais, éticas e filosóficas que essas tecnologias trazem. Como podemos nos preparar para esse futuro? Como podemos garantir que a biotecnologia sirva à humanidade, em vez de nos dividir ou nos desumanizar? A primeira solução prática e acionável é: desperte sua consciência e seu senso crítico. Não se deixe levar pela euforia tecnológica ou pelo alarmismo apocalíptico. Busque conhecimento, mas com uma lente crítica. Leia, ouça, assista, mas sempre questione a fonte, a intenção. É fácil se perder no turbilhão de informações, como tentar beber água de uma mangueira de incêndio. A gente precisa de um filtro. Este não é um tema para ser debatido apenas em círculos acadêmicos ou em laboratórios. É um tema que exige a sua participação, a sua voz, a sua reflexão. Porque as decisões que estão sendo tomadas agora, as pesquisas que estão sendo financiadas, as leis que estão sendo propostas vão moldar o futuro de cada um de nós. A segunda solução é: envolva-se na conversa, mas com empatia e abertura. É fácil rotular quem pensa diferente. Cientificista de um lado, conservador do outro. Mas a verdade é que estamos todos navegando em um território desconhecido. Haverá medos legítimos e esperanças genuínas em ambos os lados. Tente entender a perspectiva do outro, mesmo que não concorde com ela. É como tentar resolver um quebra-cabeça gigante. Cada peça tem seu lugar, e só vemos a imagem completa quando todas as perspectivas são consideradas. Você já se viu preso em uma discussão acalorada sobre um tema polêmico, onde ninguém escuta ninguém, e a única coisa que importa é vencer o debate? Com a biotecnologia, não podemos nos dar a esse luxo. O que está em jogo é muito grande. Precisamos de um diálogo construtivo baseado em fatos, mas também em valores. A terceira e mais crucial solução é: cultive a sua própria humanidade agora. Parece um paradoxo, não é?
discutir o futuro da humanidade e a solução ser viver o presente. Mas pense bem, se estamos tão preocupados em definir o que significa ser humano, talvez devêssemos nos concentrar em ser mais humanos. O que nos define não é a ausência de doença, nem a perfeição genética. É a nossa capacidade de amar, de criar, de sentir empatia, de superar desafios, de buscar significado, de encontrar beleza na imperfeição. É a nossa resiliência, a nossa capacidade de nos levantar depois de cair. É a nossa curiosidade insaciável, a nossa busca por conhecimento, a nossa vontade de transcender. Se você está buscando produtividade, desenvolvimento pessoal, superação de desafios, a biotecnologia pode oferecer ferramentas poderosas. Mas a verdadeira força, a verdadeira capacidade de mudança, sempre virá de dentro, de sua mente, de seu espírito, de sua vontade. Não espere que a biotecnologia resolva todos os seus problemas. Use-a como um catalisador para refletir sobre quem você é e quem você quer se tornar. Use-a como um espelho para confrontar suas próprias limitações e ambições. Que tipo de ser humano você quer ser? Um ser humano que delega sua essência à tecnologia ou um ser humano que usa a tecnologia como uma ferramenta para expressar sua essência de forma mais plena? Esta é uma jornada filosófica, ética, científica e profundamente pessoal. Não há respostas fáceis, mas as perguntas são urgentes. E a sua participação, a sua reflexão é vital. Estamos à beira de uma redefinição. Uma redefinição que não será ditada por cientistas em laboratórios, mas sim pela consciência coletiva da humanidade. Pela sua consciência. Então eu te pergunto, olhando diretamente para você, qual é a sua definição de ser humano? E como você acha que a biotecnologia pode, ou não, alterar essa definição? Deixe seu comentário abaixo. Vamos iniciar um diálogo que vai além do superficial, que mergulha nas profundezas do que significa ser. Este é o nosso momento de definir o futuro da nossa espécie.